pessoal, esse é o canal Coronavírus e eu sou o Dr. Antônio Schultz. De maneira que em vídeo anterior nós estudamos a potencial eficácia da ivermectina para tratar possíveis efeitos colaterais decorrentes da atividade vacinal em um número reduzido de pacientes esses que apresentam a propensão para coagulopatias, para o desenvolvimento de trombocitopenias, para a formação de trombos. De maneira que, nesse grupo reduzido de pacientes, a atividade vacinal induz uma reação imune do organismo que promove a geração de autoanticorpos. Autoanticorpos esses que são dirigidos contra as plaquetas, contra a superfície plaquetária, de maneira a induzir uma trombocitopenia semelhante à trombocitopenia de natureza imune induzida pela heparina. Mas eu ressalto que é num grupo reduzido de pacientes. Além dessa propriedade profilática, a ivermectina também apresenta uma propriedade profilática direcionada no contexto geral dos pacientes acometidos pela Covid-19, mais especificamente relacionado com a profilaxia dos casos leves e moderados e, nos casos severos, uma propriedade, uma eficácia semelhante à das vacinas, qual seja a de reduzir o número de pacientes, ou melhor dizendo, o risco dos pacientes relativamente à morte. De maneira que a ivermectina apresenta uma propriedade profilática tanto pré como pós-vacinal. E é basicamente o que nós vamos estudar nesse vídeo, mencionando alguns trabalhos que dão suporte a essa possível eficácia profilática da ivermectina. Considerações introdutórias, nós passamos a analisar a bibliografia referentemente a esse dado que vem ao encontro desse possível efeito profilático da ivermectina. E o primeiro estudo que nós vamos analisar e estudar é esse elaborado pelo professor, melhor dizendo, Martin Helvig e Andrea Maia, da Plymouth State University nos Estados Unidos e no Rhode Island College. De maneira que esse estudo, traduzido para o português, seria algo assim: a Covid-19, profilaxia da Covid-19, menor incidência associada com a profilática administração da ivermectina. Foi publicado no International Journal of Antimicrobial Agents. Basicamente, esse estudo ele consistiu de comparar, através da análise em bancos de dados, tais como da Universidade Johns Hopkins, e também no banco de dados da Organização Mundial da Saúde, comparar aqueles países que usavam a ivermectina, seja no tratamento, seja na profilaxia, seja no tratamento da Covid-19, profilaxia da Covid-19, ou no tratamento e profilaxia da filariose e oncocertose, dentre outras patologias em que a ivermectina foi usada como um antiparasitário, e comparou a incidência da Covid-19 nesses países que usavam somente a ivermectina associada a outros medicamentos, uma espécie de kit Covid nesses países, e também com aqueles países que não se valiam, seja da ivermectina, seja de outras medicações
relativamente à profilaxia da Covid-19. De maneira que os autores eles constataram que, em relação ao mundo, os casos de Covid-19 eram bem maiores naqueles países que não faziam uso da ivermectina comparativamente a países como países africanos e outros países que utilizavam seja a ivermectina isoladamente na profilaxia, seja da Covid-19, seja dessas outras infecções parasitárias, ou então com o grupo de países que se valia também dessa profilaxia sem a presença da ivermectina, se valendo de outras medicações profiláticas relativamente a essa profilaxia dessas infecções antiparasitárias. É importante se ressaltar nessa figura que basicamente o número de pacientes que não fizeram uso da ivermectina nesses países, ou então de qualquer espécie de profilaxia, foi superior a 600 por 100 mil habitantes. Quando se compara, por exemplo, a incidência da Covid-19 na África e se compara, por exemplo, esses países que não fizeram uso da ivermectina em nível mundial com os países que também não fizeram uso da ivermectina ou de qualquer outra medicação profilática no continente africano, aquele número que em nível mundial era superior a 600 por 100 mil habitantes, ele cai para menos de 600 por 100 mil habitantes. De maneira que, com base nesse dado e nessa comparação no mundo e nos países africanos, nós já podemos concluir, com base na análise desses resultados referentemente a esses países que não fazem uso da ivermectina ou de qualquer outra medicação profilática da Covid-19, considerando o menor número, a menor incidência da Covid-19 nos países africanos, que deve existir, além da ivermectina, da utilização da ivermectina, algum outro fator que seja responsável por baixar a incidência da Covid-19 nos países africanos. Isso posto, nós comparamos, seja em nível mundial, a utilização da ivermectina ou então de outras medicações profiláticas, ela decresceu a incidência da Covid-19 comparativamente a esses países que não fizeram uso da profilaxia com a ivermectina ou com esses outros medicamentos em nível mundial. E quando se compara também relativamente aos países africanos, nós podemos constatar que, de fato, quando se compara a incidência da Covid-19 nesses países africanos, nessas nações africanas que se valeram da ivermectina com as que não utilizaram a ivermectina, se compara que há uma diferença estatisticamente significativa em que a ivermectina foi associada, foi correlacionada a uma diminuição na incidência da Covid-19. E esse gráfico, chamado gráfico em violino, pela forma de violino desses dados, da disposição desses dados, quando se compara, por exemplo, as nações africanas que apresentaram uma incidência por 100 mil habitantes menor que 200 por 100 mil, com nações como do Líbano, da Líbia, em que apresentou mais de
600 casos por 100 mil habitantes, que de fato a ivermectina apresenta uma potencial eficácia para a sua ação profilática. E eu ressalto para vocês, a esses dados, eu adiciono um dado que eu consultei hoje no Covid-19, no Covid-19 2020, em que, quando se compara os estados aqui do Sul, Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina, a despeito do número de casos ser algo em torno de 800 mil casos diagnosticados de Covid-19, evidentemente que é maior, mas confirmados de 800 mil casos aproximadamente nos 13 estados aqui do Sul, quando se compara a mortalidade no estado de Santa Catarina, onde se fez uma tentativa da implantação da ivermectina como uma medicação profilática, comparativamente ao estado do Rio Grande do Sul, há uma redução no número de mortes de Santa Catarina, comparativamente ao estado do Rio Grande do Sul, algo em torno de 9 mil mortes. E quando se compara essa redução de mortes de Santa Catarina com o estado do Paraná, há uma redução em torno de 7 mil mortes. Ressalto novamente, a despeito do número de casos, dos diagnósticos por RT-PCR positivos ser algo em torno de 800 mil nos 3 estados, em Santa Catarina, em que, ressalto novamente, houve essa tentativa de se implementar a ivermectina como uma medicação profilática, o número de mortes é quase de 50% a menos. A seguir, eu apresento para vocês mais um trabalho referentemente à ivermectina, a potencial eficácia da ivermectina como profilático, agora associando ela com assintomáticos. E foi justamente por causa desse estudo ser realizado entre famílias assintomáticas, ou seja, entre pessoas de uma família que entraram em contato com pacientes com Covid-19, que preenche, sob a minha óptica, essa lacuna referentemente às vacinas, porque as vacinas elas só apresentam dados referentemente a casos assintomáticos. E esse trabalho, que é de autoria do professor Wade Schumann, ele estudou o uso da ivermectina como profilático, como uma opção profilática em famílias assintomáticas com contato íntimo, com contato bastante acentuado com pacientes portadores de Covid-19. Esse trabalho, esse estudo clínico randomizado do professor Schumann, ele pode ser acessado pelo seguinte HTTPS no site do governo americano referentemente a triagens clínicas. E o número da triagem clínica é NCT 044 225 61. Esse é um professor da Universidade Zagazig, no Egito, cujo e-mail dele também é mencionado em tela. Basicamente, esse estudo realizado pelo professor, ele constou basicamente de analisar cerca de 379 contatos de 93 casos confirmados. Então, em uma amostra de 393 casos de famílias que entraram em contato com 93 casos, eles selecionaram, dividiram, randomizaram esses pacientes em 2 braços, um braço que recebeu ivermectina e o outro braço que serviu de controle.
Basicamente, foram analisados 203 contatos de 52 confirmados casos, em que, nesses 203 casos, foi administrado como profilático a ivermectina. E no braço controle foram analisados 101 contatos de 24 casos confirmados, ou seja, 101 contatos, 101 pessoas de famílias que entraram em contato com 24 casos confirmados, 24 pacientes de Covid-19. Isto posto, os autores, eles procederam à comparação entre esses contatos, nesses dois braços, o braço que tomou ivermectina, que foram 203, com o braço que não tomou ivermectina e que também entrou em contato com pacientes portadores de Covid-19 e submeteu ao teste estatístico, obtendo um valor de significância ou não. Basicamente, entre aqueles pacientes que fizeram uso da ivermectina, em 188, ou seja, 92,6%, eles não apresentaram sintomatologia, não desenvolveram a Covid-19. Somente apresentou sintomatologia 7,4% desses pacientes, ou seja, 15 pacientes desenvolveram a Covid-19. Já no braço que não desenvolveu, ou melhor dizendo, que não ingeriu a ivermectina, que não foi administrada a ivermectina, 42 pacientes permaneceram sem sintomatologia, ou seja, 41,6%, e 59, ou seja, 58,4% desenvolveram sintomatologia de Covid-19. De maneira que essa diferença entre os 7,4% no grupo que tomou a ivermectina relativamente aos 58,4% do grupo que não tomou a ivermectina, mas desenvolveu a Covid-19, foi estatisticamente significativa em um nível de significância de 0,001, ou seja, em nível de 99% de significância estatística relativamente ao fato de você tomar ou não tomar a ivermectina. Evidentemente que favoreceu ao grupo que tomou ivermectina, apresentou uma redução no risco de adquirir a Covid-19. Também, quando você utiliza outros parâmetros que não o percentual, mas a média mais o desvio padrão, também se constatou uma diferença estatisticamente significativa. De maneira que a proteção para os indivíduos que tomaram a Covid-19 foi de 92,6%, que tomaram a ivermectina, relativamente à proteção contra a Covid-19, foi de 92,6% contra 41,6% no grupo que não tomou a ivermectina. De maneira que a não proteção, em outras palavras, foi de 7,4% no grupo que tomou a ivermectina contra uma não proteção de 58,4% no grupo que não tomou a ivermectina. E essa diferença relativamente à não proteção, ela foi considerada estatisticamente significativa em nível de 0,001, ou seja, em nível de 99% de probabilidade.
Também uma outra comparação que o autor fez, os autores fez, porque é um grupo de professores dessa universidade do Egito, foi relativamente à severidade das doenças de todos os pacientes. O grupo que tomou a ivermectina apresentou uma proteção de 92,6% contra 41,6% relativamente ao grupo que não tomou, não foi medicada com a ivermectina. E quando se compara, por exemplo, relativamente à proteção nos diferentes grupos relativamente à severidade, uma severidade média, moderada ou severa, no grupo que foi utilizada a ivermectina, que a ivermectina foi administrada, houve em média uma proteção de cerca de mais de 90%, algo em torno de 91%, quase igual à proteção proporcionada pela vacina russa. Ou seja, nos casos médios, a proteção pela ivermectina foi de 92,9%, relativamente a casos moderados, de 95,6%, e com relação aos casos severos, uma proteção de 85,2%, comparativamente, respectivamente, ao grupo de pacientes que não foi medicado com a ivermectina, que não fez uso da ivermectina, 55,8% e 28,9%. Quando se analisa, evidentemente que essa diferença relativamente à severidade da sintomatologia foi estatisticamente significativa, favorecendo ao grupo medicado com ivermectina. E quando se analisa, por exemplo, relativamente à idade, no grupo de pacientes com menos de 90 anos, a ivermectina apresentou uma proteção de 93,8%, comparativamente ao grupo de pacientes com mais de 60 anos, em que a proteção foi de 84%. Então se ressalta que a ivermectina ela apresenta essa proteção, essa taxa de proteção mais acentuada em indivíduos mais novos. Relativamente ao grupo que não ingeriu a ivermectina, essa proteção, ou seja, ela foi de 41,3% a 44,4%, ou seja, algo em torno de 42%, 43% dos indivíduos não desenvolveram a Covid-19. Relativamente ao sexo, também houve uma proteção algo em torno de 92%, 94,3% para homens, comparativamente a 90,7% em mulheres, que dá uma média de 92%. Já relativamente ao grupo que não ingeriu a ivermectina, a proteção foi algo em torno de 43%, 44,4%, melhor dizendo, 42% entre os homens e 41,2% entre as mulheres, que dá algo em torno de 42%, 41,8%, 41,9% de proteção. Também relativamente ao sexo, a diferença na proteção foi estatisticamente significativa, da mesma forma relativamente à idade dos pacientes. De maneira que também relativamente às comorbidades, a presença das comorbidades, em pacientes que apresentavam comorbidades, qualquer comorbidade,
relativamente a 30,8% no grupo que não tomou a ivermectina. E essa diferença estatística favorável à ivermectina, proporcionando uma maior proteção referentemente a esses pacientes dessas famílias que entraram em contato com pacientes portadores de Covid-19, foi estatisticamente significativa. Pessoal, um outro estudo bastante interessante relativamente às propriedades profiláticas da ivermectina foi realizado por esse grupo de professores indianos, liderado pela professora Berrera, em que os autores publicaram no PLOS ONE em 2020 o trabalho intitulado A Função da Ivermectina na Prevenção da Infecção pelo SARS-CoV-2 entre Profissionais da Saúde. E, basicamente, os autores constataram que aqueles profissionais da saúde que utilizavam a ivermectina como profilático apresentavam, em relação ao grupo controle, ou então em relação àqueles outros profissionais que se valiam de outros medicamentos profiláticos, tais como, por exemplo, a hidroxicloroquina, ou então a vitamina C associado a esses outros medicamentos profiláticos, uma diferença estatisticamente significativa, ou seja, uma proporção de risco para esses pacientes que faziam uso da profilaxia com a ivermectina, um risco menor de adquirir a Covid-19, identificada por uma odds ratio de 0,35, com intervalo de confiança de 0,20 a 0,60. Também um outro resultado interessante nesse estudo foi o fato de que os pacientes ou melhor dizendo, os profissionais de saúde que se exercitavam diariamente por um tempo maior do que 60 minutos apresentavam uma proporção de risco menor de adquirir a Covid-19 do que aqueles profissionais da saúde que não se exercitavam ou que exercitavam por um tempo menor do que 60 minutos por dia. De maneira que, no seu conjunto, os autores concluíram que os pacientes que fazem uso da ivermectina como profilático, bem como fazem exercício físico, atividade física por mais de 60 minutos, apresentam uma proporção de risco, uma odds ratio menor do que aqueles que não praticam essa atividade física e também fazem uso de outros medicamentos profiláticos ou então não fazem uso desses medicamentos profiláticos. Nessas considerações finais, eu gostaria de ressaltar que em vídeo anterior nós apresentamos as propriedades antitrombóticas, antitrombocitopênicas, anticoagulopatias da ivermectina, propriedades essas que justificam a sua utilização como um profilático pós-vacinal, não somente como um adjuvante, porquanto a ivermectina apresenta esses mecanismos de ação capaz de inibir a formação de trombos, capaz de induzir a trombocitopenia imune, as coagulopatias, que a despeito de raras associadas às vacinas, tais eventos são possíveis, de maneira que a ivermectina pode sim atuar como um profilático pós-vacinal. Assim, nesse vídeo de hoje, nós apresentamos uma outra propriedade da ivermectina, qual seja as situações em que a ivermectina pode atuar como um profilático pré-vacinal. E essa atividade profilática da ivermectina pré-vacinal, ou seja, até se aguardar o momento de uma vacinação eficaz e segura,
Ela tem como base o fato de que países, tais como os países africanos e outros países que utilizam a ivermectina como uma rotina nos protocolos de atendimento a pacientes com Covid-19, tais países apresentam uma correlação entre a associação da ivermectina, seja como um profilático antiparasitário, seja com a sua utilização no protocolo de atendimento de pacientes com Covid-19, que apresentam uma menor incidência de Covid-19. E eu ressalto aqui no Brasil, ressaltei no vídeo, o fato de que no estado de Santa Catarina, a despeito de apresentar um número de casos positivos de Covid-19, algo em torno de 800 mil, semelhantes aos estados do Rio Grande do Sul e do Paraná, apresenta, em relação ao estado do Rio Grande do Sul, 9 mil mortes a menos, e em relação ao estado do Paraná, cerca de 6 mil mortes a menos. Também nós apresentamos aquela situação em que famílias assintomáticas cujos seus membros entram em contatos com pacientes portadores de Covid-19 também apresentam a probabilidade de risco menor de adquirir a Covid-19 do que aquelas famílias, aqueles assintomáticos que entram em contato com pacientes portadores de Covid-19 e que não fazem uso da ivermectina. E, finalmente, a propriedade profilática relativamente uma menor probabilidade de risco para profissionais da saúde que se valem da ivermectina na profilaxia da Covid-19. Eu espero que esse vídeo possa ter ajudado a você a compreender o porquê da utilização de que muitos cientistas, muitos pesquisadores apregoam a ivermectina não somente no tratamento, mas na profilaxia, na prevenção da Covid-19.